Vamos ver se eu consigo contribuir um pouco num tema que eu acho dos mais difíceis, já que a gente está falando de ICMS, a maior litigiosidade, talvez a maior complexidade de legislação, muda de um estado para o outro, então eu vou tentar focar bastante na legislação federal, na Lei Candir, para a gente conseguir acompanhar bem o assunto. E contextualizando o tema, o que nós temos que saber de início sobre o direito ao crédito de supermercados? Pode ser que alguém até não saiba, mas supermercados e comércios em geral não têm direito a crédito de ICMS na aquisição de energia. E aqui a energia é o foco principal do que a gente vai falar de assunto. Por quê? Aqui. Vamos lá, o currículo foi apresentado de forma perfeita pelo Felipe, então não temos necessidade de complementar nada. Vamos direto aqui para a Lei Candir. Quando a gente fala da Lei Candir, nós temos no artigo 33 a questão do crédito de energia, e o que eu quero que todo mundo atente aqui é que a energia, quando consumida no processo de industrialização, permitirá o crédito. Essa é a palavra-chave para mim na discussão, processo de industrialização. Porque o fisco estadual, de todos os estados em geral, ele entende que não deve ser permitido o crédito sobre a energia consumida em estabelecimentos comerciais, independente de processo de industrialização. E aí eu questiono o seguinte, como não existiria um processo de industrialização em um mercado com padaria, em que a padaria vai adquirir um fermento, vai adquirir farinha, vai adquirir água e sal e transformar num pão. Ao meu ver, existe um nítido processo industrial, mesmo que o estabelecimento não seja industrial. Então, uma prestação de serviço também pode ter uma industrialização, um comércio pode ter um processo de industrialização também, e a gente pode falar no decreto 7.212 de 2010, o regulamento do IPI. Por quê? A legislação do ICMS ela não traz nenhuma especificação quanto ao que consideraria uma industrialização, para que a gente possa complementar o artigo da Lei Candir quando menciona isso. Então, é aplicado de forma subsidiária a legislação do IPI, já que o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele naturalmente vai trazer mais conceitos de industrialização. E no artigo 4º nós temos os conceitos, eu resumi aqui, para a gente poder esclarecer, de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, ou renovação ou recondicionamento. Para mim fica muito claro que até mesmo um produto que venha íntegro e seja fatiado e reacondicionado, ele está passando por um processo industrial para a legislação do IPI. Contudo, quando a gente vai para tribunais, que eu acho que é muito importante a gente trazer para a prática, a gente tem decisões desde 2004 do STJ, essa matéria é antiga, apesar de pouco conhecida, nós temos decisões já com efeito repetitivo, afirmando que não se permite o crédito sobre o ICMS da energia elétrica na planificação, na parte de açougue do supermercado. É pacífico esse entendimento do STJ, ele vem sendo confirmado toda vez que chega a discussão até o STJ, por isso eu não vejo um caminho infraconstitucional para a discussão. Eu vejo um caminho somente constitucional no STF. Por que o STJ tem negado? Basicamente por causa da continuação do decreto do IPI, do regulamento do IPI. Ele traz aqui essa previsão no artigo 5º do que não se considera industrialização. E aí ele fala no preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação e especifica mais restaurantes, padarias, bares, sorveterias, confeitarias e etc. Por essa previsão, o STJ faz a afirmação de que não se considera um processo industrial. E aqui, se a gente for analisar a nível constitucional, que a gente vai fazer logo em seguida, talvez não pare em pé essa aplicação análoga do regulamento do IPI para o ICMS, ainda que seja o único regulamento que nos traga um conceito de industrialização bastante definido. Isso por quê? Nós temos que considerar da Constituição, em primeiro lugar, a não cumulatividade. A não cumulatividade ela é uma das bases do ICMS, ela é aplicada em todas as situações de ICMS, e a gente tem que considerar que nós temos aqui, sim, um contribuinte comercial
que na sua saída vai ter o ICMS tributado. Então, a gente está discutindo o crédito para perfectibilizar a não cumulatividade. Eu quero trazer um exemplo para vocês que eu acho bastante ilustrativo dessa situação. Atendemos um cliente algum tempo atrás para uma defesa administrativa que ele foi autuado justamente no setor de padaria do seu supermercado. Qual era a interpretação desse cliente? Ele adquiria produtos com ICMS-ST, basicamente produtos alimentícios prontos, colocava num forno, preparava esse produto e revendia para o consumidor. Como vinha um produto com ICMS-ST, ele considerava que estava unicamente aquecendo o produto e entregando ele para o consumidor final. Não estava realizando nenhum processo de transformação do produto, não estava realizando nenhuma industrialização. Então, ele não quebrava a cadeia do ICMS-ST. Ele era substituído e revendia direto sem a tributação do ICMS. Contudo, ele foi surpreendido com uma autuação justamente cobrando ICMS sobre esses produtos, porque o produto tinha uma alteração realizada pelo supermercado quando era vendido. Ao mesmo tempo, o mesmo estado, o Rio Grande do Sul, que autua essa situação, ele não permite o crédito sobre energia elétrica sob o argumento de que não existe um processo industrial. Então, eu vi antes o Felipe comentar aqui que o pau que dá em Chico também dá em Francisco, não é o que o Estado aqui aplica. Simplesmente vamos vedar o crédito, mas vamos cobrar um débito sobre esse valor como se ele fosse um processo industrial. Então, nesse sentido, a gente precisa falar da reserva de lei complementar. Para perfectibilizar essa não cumulatividade, nós temos a reserva de lei complementar, que ela vai definir a exigência de lei complementar e dos procedimentos legislativos que são necessários à edição de uma lei complementar, principalmente para a gente falar sobre o fato gerador do tributo, que se vocês lerem o artigo 146 da Constituição, vão ver que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, e continua o artigo até chegar a fato gerador. Quando nós falamos de fato gerador, que é uma expressão pouco técnica, utilizada pela Constituição, utilizada pelo Código Tributário, e muitos doutrinadores trazem aí mais de 15 acepções para fato gerador, o que ele pode significar. Ao meu ver, aqui a Constituição está tratando o fato gerador como a regra matriz do tributo, e em especial a regra matriz no que toca à sua materialidade. A materialidade do IPI, quando a gente vai falar sobre o regulamento dele, é justamente o produto industrializado, existir a industrialização desse produto. E aí, o que eu preciso questionar? Nós estamos falando de um processo industrial, conforme a Lei Candir, e nós estamos falando de uma legislação, um decreto do IPI, que ele vai afirmar que não se considera industrialização a produção de alimentos. E aí, para mim, existe uma clara violação justamente à reserva de lei complementar. Por quê? Nós temos uma previsão de lei complementar, nós temos uma lei complementar, a Lei Candir, que ela estabelece a exigência do processo industrial, sem especificar muito bem o que seria o processo industrial. Contudo, um decreto vem a alterar o fato gerador, vem a alterar a materialidade do que está sendo tratado na Lei Candir para fins de ICMS, já que ele está trazendo uma aplicação análoga do IPI. Isso, por si, já violaria o princípio da reserva de lei complementar, porque não houve um procedimento de criação de lei complementar, houve um decreto que está sendo aplicado de forma análoga, limitando essa lei complementar. Com isso, nós vamos aqui para o artigo 46 do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, foi recebido como lei complementar pela nossa Constituição, e nós temos ele claramente tratando sobre o IPI. Aqui eu separei somente o inciso que fala do estabelecimento industrial. Se vocês forem procurar qual que é o parágrafo único do artigo 51, são os estabelecimentos comerciais, então nas saídas industriais, nas saídas de estabelecimentos industriais. E o que me chama a atenção é aqui o parágrafo único, que para fins deste imposto, do IPI, o produto se considera industrializado quando ele tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para consumo. Então, a gente tem uma redação de uma lei complementar, que é o Código Tributário,
falando do que poderia ser considerado um processo industrial. E nós temos já uma outra legislação antagônica em decreto do IPI, considerando que essa produção de alimentos que ocorreria nos supermercados não possa ser considerado processo industrial. Ao meu ver, se sobrepõe o Código Tributário Nacional, porque ele que tem a competência legislativa nessa matéria. E é justamente isso, então, que chega ao STF como discussão. Que nem eu mencionei para vocês, não é uma discussão nova, é algo que ainda se fala, que não está pautado para julgamento. A última movimentação do processo se deu ainda em 2021, não teve nem movimentações em 2022, mas esse é um tema que foi afetado ainda em 2010 e desde então não teve julgamento. A gente vê o tema 218 do STF, direito dos supermercados a crédito ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo dos alimentos que comercializa. E aí a descrição me chama a atenção, que eu acho interessante a gente trabalhar aqui. Ela menciona se pode ser considerada como atividade industrial o processamento de alimentos. Não fala no estabelecimento industrial, como tem sido a exigência dos fiscos estaduais para permitir o crédito de ICMS. Então, quem sabe esteja um caminho para se sobrepor à lei complementar, que é a Lei Candir e o Código Tributário, contra o decreto do IPI, que é o fundamento do STJ de decidir contra a tese. Vamos ter o julgamento dessa tese pelo recurso 588954, junto com a ADI 2325. Vai ser um julgamento em conjunto, porque tem matérias similares que são afetadas por elas. Colocado isso, eu, em geral, sou bastante sucinto em relação ao assunto, para deixar um tempo para dúvidas, para deixar também comentários dos colegas, e coloco que eu não tenho a mínima perspectiva do que pode acontecer nesse julgamento. A gente não tem segurança jurídica para afirmar o que vai ser o posicionamento do STF, ainda mais quando se trata de uma tese há 10 anos, 12 anos, parada para julgamento. Mas, sem dúvida, é um impacto relevante para os supermercados e a nível de atuação jurídica, a nível do que nós podemos buscar para clientes nossos, seria realmente uma equiparação desses setores de padaria, do setor de panificação, de açougue, de congelados, dos supermercados, onde existe alguma modificação em alimentos para venda ao consumidor final, equiparação à indústria, permitindo crédito sobre energia elétrica. E quem acompanha esse tipo de empresa vai saber que, por exemplo, câmara fria demanda uma energia elétrica gigantesca, que é tributada pelo ICMS, por não cumulatividade, então teria que permitir o crédito para esses contribuintes. E aí, com certeza, nas mesmas limitações que hoje a indústria tem de laudos e de percentuais a que podem ser aplicados, que é o que realmente se destina à indústria, não a parte de escritório, não a parte realmente comercial destes supermercados. E é isso aí que eu tenho para hoje.